No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, queridos ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Esse é o nosso 15º programa. Caso não possa ouvir na programação da rádio, todos os programas que já foram ao ar estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Entre os crimes cometidos contra animais e os crimes cometidos contra humanos, só há uma diferença, que é a vítima. Apesar de todos os direitos conquistados pelos animais nas últimas décadas, ainda estamos anos-luz de distância do dia profetizado por Leonardo da Vinci, o dia em que qualquer crime contra um animal seria considerado um crime contra a humanidade. Quando esse dia chegar, o envenenamento de um gato, de um cão ou de um rato terá o mesmo peso que o envenenamento de um ser humano. Haverá medidas sérias e comprometidas contra o cárcere, a mutilação, a zoofilia e o abate para o consumo. Os crimes serão investigados como se investiga crimes contra humanos. Não haverá desculpas de que não há pessoal disponível ou que a prioridade são os humanos. Mas enquanto esse dia não chega, sigamos dando voz àqueles que não podem falar. Espiritualidade de animais. Tem curiosidade sobre o tema? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam nesse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly e vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Vou começar com uma história. Perto de Londres, havia um homem doente que tinha o corpo parcialmente paralisado. Esse homem tinha um vizinho que tinha um cão de nome Cesar. O cão e o doente se tornaram grandes amigos, e todos os dias, quando o homem doente era acomodado na cadeira do jardim para que tomasse um pouco de ar puro, Cesar vinha lhe fazer companhia. Naquele dia não foi diferente. Apesar das dores que sentia, assim que o acomodaram na espreguiçadeira do jardim, o doente já se sentia um pouco aliviado do seu sofrimento, pois que tinha certeza de que seu amigo Cesar viria. O dono de Cesar não gostava dessas escapadas do cão e o mantinha sempre preso dentro do quintal. Portanto, o animal tinha cavado um buraco embaixo da cerca para visitar o amigo. Passavam a tarde assim, pata e mão dadas, calmos e felizes, enquanto esperavam o retorno da esposa do doente, que logo chegaria do trabalho. Mas a felicidade dos dois amigos durou pouco tempo. Um dia, o dono do cachorro descobriu o buraco da cerca e as fugas do cão para o quintal do vizinho. Imediatamente ele ficou louco de ciúmes. O cão recebeu uma surra terrível. Seus gritos foram como facadas para o amigo paralisado, cujas lágrimas desciam pelo seu rosto devastado. Sabemos que as pessoas que não gostam dos seus animais não gostam também de quem os ama. Batendo com violência no cão, a ponto de fazê-lo gemer, o sádico se vingava do paciente que sofria à distância, ouvindo os gritos do amigo sem nada poder fazer. A cerca foi reparada, as visitas clandestinas pararam e a tarde parecia interminável para os dois amigos separados, um incapacitado na sua cadeira e o outro preso no seu quintal. Um dia, por acaso, esqueceram-se de prendê-lo. Não aguentando mais, Cesar refez o buraco na cerca
e apareceu todo feliz e orgulhoso diante do amigo doente, que, entre encantado e apavorado, acariciou o animal, beijou e disse-lhe: Vá embora, ele pode matá-lo. E foi o que aconteceu. Quando o dono percebeu que novamente o cão tinha fugido, o indivíduo foi buscar sua arma e atirou nele. Profundamente dominado pela dor, o doente suportou novamente os dias solitários, mas seu estado de saúde piorou muito depois disso e logo ele morreu. Algum tempo depois, sua esposa resolveu visitar o grande médium Harold Sharp, que lhe transmitiu a mensagem seguinte: recuperei a juventude e o uso dos meus membros. Vou passando bastante tempo junto com você. Estou feliz. Você está cercada do meu amor. Sabe quem está comigo? O cão do vizinho, o bom e querido Cesar. Essa história, bela e triste, está no livro A Alma dos Animais, de Jean Prié, e faz parte de relatos que ele juntou, histórias de reencontros entre humanos e animais após a morte do corpo físico, não deixando dúvidas que onde houver amor, há reencontros. O ouvinte quer saber. A pergunta que nos chegou é: os animais mantêm a sua individualidade após a morte? Obrigada pela pergunta. E sim, eles mantêm sua individualidade. E quase que em totalidade eles nem percebem que desencarnaram. Para nós que lemos muito, é bem comum encontrar casos de pessoas que morrem e não percebem. Continuam a frequentar suas casas, conviver com familiares, e isso com pessoas conscientes de sua existência. Agora imagine com animais. A morte não opera milagres, como muitos creem, não viramos santos ao morrer. Apenas deixamos o velho corpo, sem, no entanto, deixar de ser quem somos, ter nossas preferências e costumes. O que conquistamos na caminhada, e aqui inclui os animais, não perdemos mais. É nossa bagagem. E os animais também já conquistaram muito, sofreram e foram felizes. Tudo que eles são, continuam sendo após morrer. Cada vida e vivência define o que ele levará para o mundo espiritual ao desencarnar. Se foi feliz, chegará lá da mesma forma. Se morreu em abandono e agonia, será assim que estará ao ser socorrido. No Livro dos Espíritos, na pergunta de número 598, quando Kardec perguntou ao Espírito da Verdade se após a morte a alma dos animais conserva sua individualidade e consciência de si mesma, eis a resposta que ele recebeu: conserva sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, se sua dúvida é sobre eles continuarem a serem os mesmos, a resposta é sim. Mas eles podem mudar de personalidade quando reencarnarem novamente, pois que, como sabemos, a raça ou espécie também influencia no seu comportamento. Foi notícia. Eu estou sempre me questionando até quando os seres humanos vão investir e destruir em nome da guerra. O que leva pessoas, governantes a gastar milhões e destruir reservas ambientais para testar esse ou aquele armamento. A história não é nova. Desde que o homem da Terra aprendeu a brincar com a energia atômica, há essa necessidade de testar os novos brinquedinhos. No dia 1º de julho de 1946, o governo americano fez o teste nuclear que marcou a história como um dos piores efeitos em termos de contaminação. Esse lamentável acontecimento foi levado a cabo nas Ilhas Marshall. O atol de Bikini, um paraíso isolado com menos de 200 habitantes, entrou para a história quando os Estados Unidos decidiu que suas águas distantes seria um bom local para detonar uma ogiva nuclear. O projeto
que ficou conhecido como Operação Crossroads, levou à evacuação de toda a população das Ilhas Marshall, que ainda hoje vaga sem um lar definitivo, pois devido à radiação emitida pela explosão ficou impossível retornar ao primitivo lar. Um projeto proposto pela SpaceX de Elon Musk e pela Força Aérea dos Estados Unidos para testar entregas com foguetes hipersônicos em um território no Pacífico pode colocar em risco aves selvagens. Segundo biólogos e especialistas, foram anos e muito dinheiro investidos na proteção desses animais que agora podem estar ameaçados. Mês passado, a Força Aérea Americana informou que selecionou o atol Johnston, um território dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, localizado a quase 1.300 quilômetros do Havaí, como local para testar o programa que pretende acelerar a entrega de material de guerra, tornando os Estados Unidos capazes de disponibilizar armamentos em qualquer lugar do planeta em menos de 90 minutos. A promessa é que os foguetes transportariam até 100 toneladas de carga nessa velocidade. O projeto pode representar uma ameaça significativa para as 14 espécies de aves tropicais da ilha. Cerca de 1 milhão de aves marinhas utilizam o atol como lar durante todo o ano, o que torna um habitat essencial para uma variedade de vida selvagem. O barulho gerado pelos foguetes farão os pássaros fugirem, abandonando o ninho, e muitas dessas aves não possuem outro local para procriar, e já dá para prever os resultados disso. Os porta-vozes do governo alegam que estudarão a fundo os impactos desse projeto no meio ambiente, mas os interesses de guerra estão sempre acima dos interesses ambientais ou humanos, pois que se fosse diferente, nem haveria guerras. Resta aguardar e esperar o melhor. Foi notícia. O ouvinte quer saber. A ouvinte Thaís pergunta: meu gato odeia meu pai e ama meu irmão menor. Por que eles desenvolvem essa antipatia ou amor por pessoas específicas? Oi, Thaís, obrigada pela pergunta. A primeira coisa que devemos analisar nesses casos é o convívio entre as partes. Se o seu pai for uma pessoa de índole explosiva e inspirar medo no gato, provavelmente será evitado, e o contrário também acontece, que é o caso dele possivelmente receber carinho e conforto do seu irmão e assim procurar por ele. Animais evitam situações que os coloquem em risco e buscam a segurança. Mas se esse não for o caso, devemos fazer uma análise mais profunda, que envolve a sensibilidade que os animais possuem de captar os campos de energia das pessoas e do ambiente, ou ainda pode ter como motivo o histórico de vidas passadas. Um animal mais evoluído, aqui falando de gatos, consegue sentir a pessoa, suas intenções e sua índole. Mesmo que essa pessoa aparente calma, sua energia revela o que é de fato. E se essa energia o assustar, isso pode afastar os bichinhos. E com relação às boas energias, é a mesma coisa. Eles se sentirão seguros com quem emana boas energias e estarão sempre procurando essas pessoas. Mas há outro fator, que é o de vidas passadas. Assim como nós, animais têm história e não estão nas nossas famílias por acaso. Foram direcionados e nem sempre é por haver amor entre as partes. Em alguns casos, são expiações dos humanos para com os animais. Então, amiga Thaís, há muito mais que os olhos podem revelar, mas eu creio que se o seu pai for carinhoso, logo o gatinho muda esse comportamento, pois verá que não há o que temer. Estamos aqui para isso, para transformar sentimentos. Afinal, com os humanos, a regra é a mesma para com os animais. Amamos e odiamos quase sempre condicionados por vidas passadas. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos.
Você já deve ter ouvido falar que mulheres grávidas não podem ter gatos, e eu já dei uma prévia no assunto programas atrás, mas vamos aprofundar um pouco mais nesse tema. Você sabe os motivos desse pânico que gatos inspiram nas grávidas? Toxoplasmose. Esse é o nome da doença que causa arrepios em muitas gestantes. E além dos inegáveis perigos para o bebê, há muito mito por trás dessa doença, mito fortalecido pela mídia, por alguns médicos alarmistas e pessoas idosas. Poucos sabem, porém, mais de 80% da população mundial já entrou em contato com o protozoário que causa a toxoplasmose, seja através de animais, alimentos ou água contaminada. Uma vez contaminado com o parasita, em pouco tempo a pessoa fica imunizada. E como é uma doença assintomática, ou seja, na maioria das vezes não apresenta nenhum sintoma, o indivíduo nem se dá conta desse contágio. Se você, futura mamãe, foi contaminada antes da gestação, seu bebê está protegido, pois você já desenvolveu imunidade. Agora vem a parte onde eu defendo os gatinhos. Apesar de levarem toda a culpa e a doença ser vulgarmente chamada de doença do gato, a maior forma de contágio é através da alimentação, ou melhor dizendo, através da ingestão de carnes. Carnes de suínos, caprinos e até mesmo bovinos, quando mal cozidas, podem transmitir a doença. Alguns médicos alarmistas até aconselham mulheres grávidas a se livrarem de seus bichinhos, mas o interessante é que eu nunca ouvi um desses médicos aconselharem essas mesmas mães a pararem de comer carne. Por que será? Tão perigosa aos bebês informação quanto a toxoplasmose estão a rubéola e a sífilis. Só que no caso dessas duas últimas, o contágio é feito pelo próprio ser humano. Você já viu algum médico sugerindo às futuras mamães que se abstenham de conviver com outras pessoas? Os gatos desempenham sim um papel importante na disseminação da toxoplasmose. Não vou negar isso e nem tampouco ir contra as exaustivas pesquisas científicas. Gatos ficam infectados ao comer roedores, passarinho e outros pequenos animais contaminados. O parasita então é passado para as fezes do gato. E uma vez em contato com essas fezes, pode-se facilmente ser contaminado. Mas mamães, não se apavorem. A toxoplasmose tem cura. A maioria das pessoas saudáveis recupera-se da doença sem tratamento, mas, se necessário, podem ser tratadas com uma combinação de medicamentos. Mulheres grávidas, recém-nascidos e bebês podem sim ser tratados e curados. Incontáveis gatos são descartados com o lixo por conta do medo e da desinformação. Além da saúde, ofereça ao seu futuro bebê o bom exemplo também. Não ensine a ele que um amor vale mais que o outro, que a vinda dele a esse mundo custou o lar de um inocente. Mas se o seu medo for muito grande, deixe seu gatinho com alguém de confiança por alguns meses, até que a formação do seu bebê esteja em um processo que não corra mais riscos. Depois, busque seu gatinho de volta, afinal, você é a família dele. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Certa vez, conversando com amigos que eram, assim como eu, amantes de animais, ouvi de alguns deles sobre o ódio crescente que sentiam pelos seres humanos. Não é caso isolado. Eu creio que assim que passamos a olhar os animais com amor, passamos também a odiar aqueles que os maltratam. Eu vejo como uma reação natural de defesa, assim como faríamos com aquele que maltrata nossos filhos. Sim, pois que o amor que os animais despertam em alguns de nós nada difere do amor que temos pelos nossos filhos. Mas de algo natural e até saudável, alguns casos tornam-se problemas patológicos e pedem um olhar mais crítico. Algumas pessoas se distanciam tanto de outras pessoas que a ciência já deu até nome para o transtorno. Chama-se misantropia e, como o nome sugere, é o oposto de filantropia. Misantropia é a aversão que algumas pessoas sentem pela raça humana e pela vida em sociedade. O misantropo
Desconfia de todos, vê mentiras e malícia em tudo e não consegue estabelecer nenhum tipo de relação com indivíduos de sua espécie. São pessoas retraídas, na maioria das vezes inteligentes, mas que desde cedo desenvolvem este comportamento solitário. E nem todo misantropo será um amante de animais. Eu estou usando esse exemplo, pois que o amor desequilibrado pelos animais pode vir a se tornar um quadro de misantropia. Alguns, por se desiludirem com outras pessoas, escolhem viver sozinhas, sem contato com os animais, e podem se enquadrar em um distúrbio de misantropia. Fecham-se para outros de sua espécie e alegam gostar mais de bicho que de gente. Para elas, é como ter que escolher um lado: amo gente ou amo bicho. Isso é bem comum. Há até grupos onde as pessoas se juntam e unem forças nessa guerra que acreditam existir entre humanos e animais. Tudo deve ser equilibrado e o amor pelos animais não é exceção. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, Fenelon, deixa claro que aquele que ama apenas os animais e tem aversão pelo ser humano está em desequilíbrio. Amar os animais é uma condição nobre, mas esse amor deve ser estendido a todos os seres vivos, principalmente aqueles que mais nos contrariam, ou seja, os seres humanos. É fácil amar um animal, conviver com ele. Afinal, eles não nos contrariam, estão sempre nos esperando com alegria, desconhecem a maldade e agem sempre com sinceridade. Nossa maior prova de força está em amar aqueles que nos decepcionam. Diante da crueldade praticada pelos seres humanos contra os animais, alguns passam a odiar seus semelhantes. Mas amar apenas os animais não é indicativo de evolução espiritual, e sim de atraso. Pois quem aprendeu a amar, ama a todos indiscriminadamente, pois verá a centelha divina em todos os seres. Eu concordo que a crueldade cause revolta, mas não dá para combater o mal usando as mesmas armas que o mal utiliza. Precisamos ter em mente que só se vence o ódio usando as armas do amor, e o amor pede compreensão, respeito, auxílio. Há quem odeie animais e os maltrate, e isso sem dúvida é sinal de atraso. Mas quem odeia o irmão que promove a maldade, em nada difere dele, pois que também acaba escolhendo a quem amar. São esses irmãos quem mais precisam de ajuda e amor. O irmão que comete a maldade é um ser extremamente necessitado, carente de amor, que possivelmente foi alvo da maldade durante sua infância. Mesmo que em alguns momentos nossa primeira reação seja de uma tremenda revolta, reflitamos na condição do infeliz que ainda desconhece a compaixão. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Minha dica dessa semana não é um livro, mas sim um filme. Uma animação que acho adorável e já tem 20 anos. Como o tempo voa. Mas como tudo que é bom fica melhor com o tempo, vale a pena ver o Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais. O filme, ganhador do Oscar de animação em 2006, é todo feito em stop motion de argila, que já muito me agrada. Resumidamente, é a história de um inventor maluco e seu cão faz tudo, que é o cérebro da história. Antes de uma concorrida competição de vegetais da cidade, uma praga começa a dizimar os vegetais premiados, e tudo leva a crer que são coelhos. Mas um mistério sinistro envolve o acontecimento. O filme é fofo e vale muito a pena assistir para quem ainda não viu. E se viu, veja novamente. O Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. O não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? Essa é a pergunta 62 do livro O Consolador de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Eis a resposta. À medida que evolverdes no sentimento evangélico,
compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. No grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco, e quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos e, no íntimo, haveis de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes. O caluniador não envenena mais que o toque de uma serpente? O armamentista ou o político ambicioso, que montam com frieza a maquinaria da guerra incompreensível, não são mais impiedosos que o leão selvagem? Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros do plano inferior da vida terrestre. Esse texto nos diz o quê? Emmanuel nunca imporia suas verdades a ninguém, dizendo o que devemos ou não fazer. Mas ele nos faz pensar quando diz que a nossa lapidação espiritual imporá nossas mudanças íntimas, que só entenderemos que matar não se limita a matar apenas os da nossa espécie, quando o verdadeiro amor cristão guiar as nossas vidas. Você sabia? Com pescoços longos, línguas estranhas e comportamentos peculiares, as girafas são animais únicos e curiosos. Não há nenhuma outra espécie que tenha tantas características marcantes e é impossível imaginar as savanas africanas sem sua imponência. Mas você sabia que as girafas comem o dia todo e quase não bebem água? Suas línguas são enormes, medem quase meio metro e são azuis. Girafas possuem um grande coração, literalmente. Esse órgão essencial, que no ser humano pesa por volta de 300 gramas, na girafa pode chegar a 11 quilos. Isso mesmo, 11 quilos. E apesar das patas gigantescas, que lhes dão o equilíbrio necessário para ficar de pé, elas não são lentas. São animais muito rápidos, podendo atingir em uma corrida a quase 60 km por hora. Girafas são lindas, um espetáculo da natureza, e essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. E mais um programa chegando ao fim. Para todos, um excelente domingo, que Jesus e Maria os abençoe. Que não falte o amparo do alto nos momentos de dificuldade, mas saiba retribuir ajudando e cuidando daqueles que o Pai colocou neste planeta como nossos tutelados. Os animais precisam de nós, na mesma proporção que precisamos dos anjos. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa.